Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Que é isso? Já tá no ritmo. A gente estava aí. se aquecendo. Olha, Magnífica começou esse episódio aí, né? Arrasando. Já botou uma marcante aí pra gente começar no clima aí. Estamos começando mais um episódio do Pode Crer, o podcast do Centro Universitário da Amazônia. E esse episódio aqui é o segundo do curso de Direito. Vamos discutir aí mais duas músicas paraenses, mais uma marcante, um hino paraense também, que vocês vão ouvir daqui a pouco, para a gente discutir os aspectos jurídicos dessa letra. E hoje, do meu lado, olha só quem está apresentando comigo, professora Larissa Salles. Mais conhecida Muito como Fátima bem-vinda. Bernardes, do Pode Crer. A ótima Olha, o Bernardes, William né? Bonner e a Fátima Bernardes aqui. Boa noite, professora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde. Professora Larissa, muito obrigado pela senhora vir agora aqui do meu lado para a gente apresentar. Obrigada pelo Gostou, né? convite, Gostou? adorei. Já vim, olha, de novo, né? Belíssima essa sua blusa. Gostou? Gostei. E, professora Larissa, hoje nós estamos com dois convidados super especiais aqui também. Né? Maravilhosos. Apresente aí o nosso primeiro convidado. Meu grande professora amigo, professor, o mais belo, o mais fofo, Eita. Rafael Aires. Boa tarde, bom dia, né? Boa tarde, boa noite a todos. E a professora maravilhosa, a professora Carla. Oi, gente. Professora Carla Peixoto, que está aqui pela primeira vez no Pode Crer. A senhora já conhece o projeto, professora? Já eu estava numa caverna na Capadócia quando vocês lançaram o primeiro episódio. E eu parei o que eu estava fazendo, falei pro meu marido, preciso assistir isso aqui rapidola, 30 minutos. Gostou? Amei, ri, um monte de gringo olhava pra mim, não entendia porque eu tava rindo. Olha, E a gente está aprendeu internacional, né? Pode Aprendeu. crer. Internacional. Mandei pros meus alunos, disse, olha, vão assistir, vai valer ponto semestre que vem. Maravilha. E, professora Carla, para a senhora ficar relaxada, curtir bastante. Ai, meu aí, Deus. Eu tenho, inclusive, uma surpresa para a senhora aqui, ó. Uma coquinha, papai. né? Professora Carla aqui, sabe, né? Pronto, professora Carla, fique tranquila aí, você que... É o segredo, olha, tá aqui meus alunos vão ficar todos calmos agora, tá vendo, gente? A gente, pra quem não sabe, tá em semana de prova, quem não reza mais, e eles sabem que o segredo da minha calmaria é a Coca-Cola coquinha zero, é a zero, coquinha né? zero. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aí nesse episódio do Pode Crer, esse projeto de extensão do curso de Direito, né? Que já foi um sucesso, aí os alunos gostaram bastante, me cobraram, viu, professora Larissa? Quando é que vai ter o segundo episódio? Enfim. E nós vamos aqui hoje discutir duas músicas paraenses e vamos começar, professora Larissa, com um hino, né? Do nosso estado, que é uma música aí super conhecida, todo mundo conhece, que é a música Belém Pará Brasil, do Mosaico de Ravenna. Bora botar um trechinho aí, pessoal, pra gente ouvir aí Bora, a letra. Magnífica, solta aí um trechinho da música pra gente poder discutir aqui. Solta o som. Vão destruir o ver o peso e construir um shopping center. Vão derrubar o palacete vinho pra fazer um condomínio. Coitada da cidade velha que foi vendida pra Hollywood, pra ser usada como um albergue no novo filme do Spielberg. Quem quiser venha ver, mas só um de cada vez. Não queremos nossos jacarés tropeçando em você. Essa música é famosa, né, pessoal? Acho que todo mundo conhece essa música. É uma hino da música- adolescência, gente. Exatamente. Eu lembro, a gente estudou essa música na escola. Acho que todo mundo estudou. Todo né? mundo estudou essa música na escola. Pelo menos um rock doido a gente frequentou ouvindo essa música do Mosaico de Ravenna. E professora Carla, a professora Carla é doutoranda, né, em Ciências do Desenvolvimento Socioambiental na UFPA, no NAIA, e também especialista em gestão de cidades. Então, uma pessoa super apropriada para comentar com a gente algumas críticas, né, que essa música faz, né, professora Carla? Porque ela aparentemente faz Ela é uma uma análise música muito crítica. provocadora, né, gente? Sim, ela fala, ó, vão destruir o Ver o Peso para construir um shopping center, vão derrubar o Palacete Pinho para fazer um condomínio, enfim. Falando da cidade velha. E aí eu lhe pergunto, professora Carla, né? Na prática, seria possível a gente ter a destruição desses patrimônios, né, históricos, enfim, da nossa cidade,
para dar lugar a outros tipos de construções? Isso é possível? Considerando aí a existência da figura do tombamento, por exemplo, o que exatamente seria isso? Explique pra gente. Então, gente, existem alguns prédios históricos, alguns bens móveis e imóveis que vão ter muito valor pra gente. Não sei se vocês gostam de passear no fim de semana, lá pelo Forte do Presépio, pela Casa das 11 Janelas. Com certeza. Rende né? boas fotos, né, professora? Rende fotos instagramáveis. Foto de formatura, inclusive, né? A galera costuma ir Muito, pra né, lá. naquela escada. Então, a gente vai ter algumas áreas na cidade que vão ser tombadas. O tombamento é um instituto que quer proteger a nossa história, proteger a nossa cultura, proteger a nossa identidade. E nós aqui na Amazônia temos uma identidade muito nossa, Muito né? forte. É verdade. Uma professora. identidade muito assim, dessa mescla, né, das nossas heranças. Então, nesse caso, por exemplo, da música, né, o Palacete Pinho hoje é tombado. Então, a gente não poderia, né, ter a destruição do Palacete Pinho dentro da norma como ela tá, para ser um condomínio. Nem muito menos imaginar, né, construir um shopping no No lugar Ver o do Peso. Ver o né, Peso. professora? É Né, onde a gente tem, né, a maior feira livre da América Latina, né, justamente por conta dessa proteção. Certo. Então, o tombamento seria essa figura, então, de proteção desse patrimônio Isso. reconhecido É uma como... forma de intervenção na propriedade, né? Do Estado na propriedade. Do Estado como ente geral. Pode ser a União, pode ser o Estado-membro, pode ser o município. Né? A gente pode ter múltiplas formas de tombamento sobre o mesmo bem, inclusive. Ou seja, mais de um ente federativo poderia, Pode. no mesmo bem... Na Cidade Velha, por exemplo, o complexo arquitetônico ele é tombado por vários entes. Então, a gente tem ali múltiplas camadas de proteção. Mas, assim, é uma intervenção bem leve na propriedade, porque o proprietário vai poder fruir, vai poder usar. Pode o bem. alugar, pode... Pode alugar, pode fazer um empreendimento, pode morar. O que ele não pode é desfigurar, Ele não deixa de ser descaracterizar. proprietário, Não né? deixa. É diferente da desapropriação, né, Em gente? que você deixa de ter a propriedade, né? Internamente, diferença. professora, eles podem alterar o bem, assim, existe algum requisito? Porque se a gente, por exemplo, frequenta lugares aqui em Belém que por fora, né, Aquela tem imagem. aquela fachada. Arquitetura A gente pode citar mantida. como exemplo, não sei, até uma dúvida, o próprio campus da municipalidade aqui da nossa instituição. Sim. Né, em que nós temos, por exemplo, um INPJ belíssimo dentro, super Moderno. mas Exatamente. a instituição ela preserva, né, essa arquitetura Externa, né? externa, A exatamente. ideia é que externamente a gente mantenha o máximo de características originais do imóvel, né? E como dever do proprietário. Então, o proprietário é que tem que pagar, financiar essa manutenção. E vocês sabem que nem sempre manutenção desses bens mais antigos Deve é ser. barata, É verdade. né? Então, O material você não vai conseguir achar, nem Às similar às vezes. não sei se vocês estão acompanhando mais obras que estão tendo, né? Estão tendo que fazer cópias, né? De azulejos para poder repor, né? Não sei se vocês já foram lá no Palacete Bolonha, que foi reinaugurado, lindo, né? Então, A sede da UAB, né, gente? Não sei se vocês souberam, Prédio histórico. mas é um prédio histórico e aí um tempo desse, era a eu não Faculdade sei, de Direito a sede da um OAB. tempo desse eles descobriram a cor original, uma coisa assim, aí pintaram de novo naquele azul, não foi isso, mano? Professora Carla, e assim, quais são os critérios, objetivamente falando, para que um bem seja considerado como necessário a ser objeto de tombamento? Na norma federal, a gente vai ter critérios lá no decreto 25 de 37. Então, a gente tem que ter um patrimônio de bem móvel e imóvel que seja reconhecidamente pela sociedade, etnograficamente, paisagisticamente. Por exemplo, eu posso ter o tombamento de uma floresta, eu posso ter o tombamento de uma cascata. Não precisa ser só então um não bem precisa ser dentro da área interessante essa urbana da informação. cidade, Às vezes a gente por pensa que é só uma exemplo. casa. Quando a gente A fala casa em- vai ser Não. tombada, mas não é necessariamente Quando a gente isso. fala em necessariamente. tombamento, a gente pensa logo em... Eu acho que as pessoas até não sabem, eu não sabia, por É exemplo. patrimônio parece que é só natural prédio. ou artificial. Contanto que tenha a ver com a identidade, com a cultura daquele local. Então, a Cidade Velha, o bairro Cidade Velha, ele é todo tombado. Ele é um complexo arquitetônico tombado, desde da Praça da República, lá na Assis de Vasconcelos, até a igreja, o Convento do Carmo, e lá dentro vão ter também Ver o Peso, Palacete Pinho. Não sei se vocês já foram lá na sede do IHGP, no Solar do Barão do Guajará, tem umas exposições muito Eu nunca bonitas fui, lá. mas eu sei. Ah, Rafael, tua cara aí lá. Tem que ir. um movimento interessante que é o circular, né? Que você vai circulando nas casas da... É uma forma de da chamar a cidade- atenção exato. para o nosso. Teve esse fim de semana, Teve inclusive, esse circular, domingo, né, né? da Campina. E é muito, assim, são muitas coisas, então, né, professora? Porque da Assis de Vasconcelos, para quem de repente é de fora e está assistindo nosso podcast, né? São da dois Assis de bairros. Vasconcelos até... São dois É bairros. Campina bairros, e Cidade Velha. Isso mesmo. Ou seja, por isso que a gente
É o nascimento, é onde Belém nasceu, né? Para quem está nos vendo de outros estados, é onde os portugueses chegam à porta e onde a gente começa essa visão europeia da cidade, que vem a se chamar eventualmente Belém. Isso me lembrou até, a gente fez uma atividade recentemente, né, no semestre passado, com o professor Robson, né, que dá aula de antropologia, sim. sociologia, ele levou os alunos, né, para passear por esses prédios históricos, porque a gente tem essa preocupação, assim, né, de permitir uma formação aos alunos de forma que eles vivenciem na prática o que está sendo discutido em sala de aula. Agora, professora Carla, durante a sua fala também, a senhora falou assim que o projeto circular para chamar a atenção da população. Eu lhe pergunto, quem é o órgão que fiscaliza, né, esses prédios, né, esses monumentos, enfim, que são tombados? Então, vai depender de quem fez o tombamento, né? Pela Constituição, a competência comum vai dizer que o município tem que ficar atento a isso. Então, inclusive, o município ele pode tombar bens da União, ele pode tombar bens do Estado. Não é só a União tombando bens da União, o Estado tombando bens do Interessante. Estado, né? E, recentemente, o STF, ele decidiu, por exemplo, em Manaus, não sei se vocês conhecem, já foram a Manaus, né? Eu não Nossa fui. cidade irmã barra rival aqui na Amazônia, né? Manaus, a Assembleia Legislativa tombou uma série de prédios da União, como da Universidade Federal do Amazonas, do TRE, porque são de um arquiteto manauara muito famoso. E aí o governo do estado Resolveu fazer essa... isso, e foi discutido isso no STF. E aí, esses bens, eles não são bens do Estado, eles são bens da União. Pode ou não pode tombar? O STF disse não, mesmo que seja por ato da Assembleia Legislativa, é possível haver o tombamento Sensacional. desses bens. Não sabia Então, as disso. secretarias do município, do estado, O IFAM podem fazer essa fiscalização. E a gente também pode fiscalizar, né? A gente tem a ação popular na nossa Constituição prevista para proteção cultural, proteção do meio ambiente. A cultura hoje é vista como uma dimensão do meio ambiente. Que pode ser proposta... Pode ser proposta por qualquer cidadão, comprova com título de eleitor e a partir daí você fiscaliza, né? Faz essa fiscalização. Mas então, do por bem. exemplo, eu sou um cidadão paraense, estou sabendo que estão, sei lá, prejudicando o imóvel, eu vou para onde, professora? Eu posso ir no Ministério Público? Ministério Público, inicialmente, a gente tem muitas associações de moradores, né, como a PBEL, que vão cuidar do nosso patrimônio histórico-cultural, né, a PBEL lá da Cidade Velha, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e o próprio cidadão também tomando para si a responsabilidade. E às vezes, professor, a gente fica chateado, né? Esse Ah, ano que não vai muito. ter carnaval na Cidade Velha. Aí começa toda uma É isso que lhe polêmica. chateia, professor? Não, aí eu tô te dizendo Porque você falou, a gente fica um chateado. olhar leigo do assunto. Porque também tem essas discussões, né, professora Carla? Teve Eu um fui ano uma aí... vez aí, um ano, né, que, enfim, parece que não ia ter carnaval na Cidade Velha. Gente, teve uma Tem alguma disputa coisa a ver, muito- professora? Não que eu vá pro carnaval. Não, eu sei que vocês não participam de carnaval, vocês passam carnaval estudando, né? Demais. Jurisprudência, Eu atualizações. participo. Né? Não. Carnaval ou bregoso também, Porque, professor? professora, tem bloquinhos no De carnaval. brega. É tudo junto e Ah, misturado. gente, eu não Porque tu sabia nunca disso. foste, né, Rafa? Realmente nunca Não. fui. Mas eu aceito o convite. Não, eu, por exemplo, no carnaval me recolho espiritualmente e não vou para nenhuma festa. Aham. Mas na Cidade Velha, gente, vocês têm razão. Alguns anos atrás teve uma disputa muito grande entre alguns blocos de carnaval e a justificativa era justamente essa. Né? Como a Cidade Velha ela é complexo arquitetônico tombado, e aí os bloquinhos de carnaval, vocês não foram, vocês não sabem, mas é algo muito animado, né? A música Todo é mundo alta, pulando. o trio, todo mundo Aí pulando. chove. Não tem que nem os Chove, papers pra né? isso. Tem as questões dos resíduos sólidos Tem as pessoas, lançados. professora Carla, que não respeitam e aí acabam, né, Tem gente que fazendo Isso, xixi. exatamente, Ah. depreda, né, o patrimônio privado e público. E aí a conversa foi justamente essa: como é que a gente está autorizando uma festa animada, maravilhosa do carnaval, mas dentro de um complexo tombado, né, de um complexo que o Estado, em sentido amplo, ele tem que Proteger. preservar, ele tem que proteger. Professora, recentemente teve uma polêmica de uma casa ali próximo do museu. Né, que inclusive era uma casa que tinha sido alugada pelo proprietário, e aí houve muita polêmica sobre isso. Foi uma casa de show lá, inclusive eu também tenho amigos que frequentaram Uma muito. casa de samba. Isso, eu Eu gosto disso. Eu não frequento essas festas. E aí, qual Muito bom era, essa casa o que de foi que samba. aconteceu? Chegaram foquinha, lá, essa foquinha. teve uma intervenção, não lembro agora de que secretaria, se foi a municipal, se foi a estadual, porque parece que estavam destruindo, né, o patrimônio tombado. Por E- conta do balanço das pessoas se divertindo dentro Sambando. E da aí sambando. fizeram uma filmagem como estava dentro da casa, mas fora estava com a estrutura, imagino eu que original.
E qual foi a alegação daqueles proprietários? Disseram que eles não tinham condição de manter. E aí, professora, como é que fica a situação? Quer dizer, eu não tenho condições de manter, mas a Mas o legislação me Estado obriga. né? A legislação me obriga a ter Porque o que acontece? A financiamento preservar. a preservar. Quando o proprietário ele não preserva, ele pode incorrer na lei de crimes ambientais. Então, pode ter hipótese de mesmo? detenção ou de reclusão. Se ele não preservar, ele não cumprir, né, a norma de preservação do tombamento, quando é finalizado o processo administrativo, que é quando você, de fato, pode exigir. Mas existe a possibilidade, se esse proprietário comprovar que ele não tem dinheiro Sim. para manter aquele bem, do ente federativo que tombou realizar as obras de manutenção do bem. Eu não Então, ele pode sabia. entrar litigiosamente, entra com uma ação comprovando, claro, né, que ele não tem dinheiro, que não vai comprometer, né, a sua sobrevivência com dignidade, e pedindo para que o ente que fez o tombamento subsidie a manutenção Então, quer daquele dizer, professora bem. Carla, que o proprietário de um bem tombado tem a obrigação de conservá-lo. Sim. Mas existe essa possibilidade de eu... Sim, porque você continua sendo dono, a Sim. propriedade ela não é transferida. Então, as responsabilidades referentes a essa propriedade continuam sendo suas. Mas é uma propriedade que está sendo preservada em prol de todos nós, Sim, da sociedade inteira. Então, se esse bem ele é tão representativo a ponto dele ser tombado, dele ser inscrito num dos livros de tombo que nós temos, é também obrigação do Estado fazer essa manutenção. Professora, esta casa em específico, ela era alugada pelo proprietário. Então, aí Então- gera um usufruto, né? Então, ele também... Professora Larissa, como é que a senhora sabe tanto Ela tem muitos disso? detalhes, só- né? Ela não ia, ela ouviu uma Assim, eu acho que- amiga. Estava apenas. eu Mas acho- amiga a contou pessoa pra que ela. está alugando, ela também tem a obrigação de estar mantendo ou é uma obrigação apenas do proprietário? Não, quando a gente tem o desdobramento da posse, ambas as partes que estão no usufruto, no uso do bem, têm responsabilidade de Ah, manutenção do bem, sim. Agora, é claro que, em último caso, se a gente vai estar falando, por exemplo, de uma responsabilidade criminal, Uhum. vai ser o Vai ser proprietário. sobre o proprietário, né? Agora, se a gente está falando, por exemplo, de uma hipótese de responsabilidade civil ambiental, aí a gente vai poder ter uma Chamar as responsabilidade responsabilidades, conjunta. né? Sim, exatamente. Agora, esse tema também aqui, professora Carla, só para a gente já ir encerrando, ele é mais atual do que a gente pode imaginar, porque a gente está nas proximidades de sediar aqui em Belém a COP30. Animadíssimos né? estamos aqui Isso, na olha. Unisa Mais. Que vai Ansioso. acontecer em 2025. Inclusive, a gente já vem, né, desde o agosto desse ano, promovendo diversos eventos aí para que nossos Capacitando os alunos alunos, né? estejam capacitados para as oportunidades profissionais que vão surgir. E a cidade ela vem passando por uma série de reformas, né, em prédios públicos também, em prédios antigos. Como a senhora vê isso, professora Carla? E quais são as suas expectativas para a proteção do nosso patrimônio? Olha, eu acho que todo paraense tem uma expectativa muito grande referente à COP30, né? Porque a gente vai estar No centro, né? no centro para o mundo inteiro, né? Não só para o Brasil, mas O mundo também vai estar olhando a gente, para todos né? os países que compõem a Convenção Quadro de Paris e que vão participar. Então, estamos muito animados, Sim. né, com essa possibilidade de receber um evento tão importante na nossa cidade. Mas é interessante a gente verificar, né, quais são que tipos de investimentos estão sendo feitos, onde esses investimentos estão sendo feitos e se existe alguma destinação para restauração, para conservação e para proteção. E se até mesmo nós não estamos tendo intervenções urbanísticas e ambientais usando, né, a COP30 como justificativa, mas que na verdade pode vir a violar Sim. essa Sim. proteção. Então, eu acredito que nós, como cidadãos, vamos exercer um papel fundamental nesse momento de fiscalização, de diálogo com o Ministério Público, né, estadual, federal. Isso já sinto o cheiro de um projeto acadêmico, né, professor Rafael? Mais do projeto. De E levar a- os nossos alunos para fazer essas análises. A professora Carla, que é assim, requisitadíssima, né? Para capitanear projetos aí, inclusive. Mais um aí, né, professor? É. Rafael Aires? Não é E a isso? gente tem um no forno que ninguém sabe ainda, vocês saberão em breve. É. É, Do professora. Código Civil. Olha! Esse Importantíssimo. Esse daí. Isso aí não dá pra ver porque eu tô de paletó, mas eu me arrepio. Professora Carla, então é isso, né? A música que todos nós conhecemos, Belém para Brasil, do Mosaico de Ravena, essa música belíssima, uma letra super bonita, que desperta essa análise crítica, né? Para que a gente possa conhecer e saber mais, né, da proteção ao nosso patrimônio. Belém é uma cidade tão rica, né, pessoal? É Vocês verdade. É uma cidade aí- tão bonita, né, gente? verdade. Eu tenho muito orgulho de ser daqui e de Eu morar também. aqui. Não só a cultura, né? Como a gente enaltece aqui com Pode Crer, né? Discutindo as músicas, mas também a nossa história, nossos imóveis da cidade velha, enfim, do centro histórico que merece uma proteção. E cabe a gente do direito lutar por essa proteção sempre, né?
Professora Carla, obrigado. Agora, olha, Obrigada, gente. além disso, nós também temos aqui uma outra música que nós vamos discutir agora. Agora o negócio vai pegar, né, gente? O tema agora é provocante. Provocante, porque Tá na você- mídia, tá assim, na com vários mídia. casais. A senhora soube, professora Larissa, né? Uma recém-separação aí da Eu Sandy. não falo de outra coisa. Eu sou Ah, a a senhora já própria. fica já? Parece que a bruxa tá solta, né, professor? Não, pra lá, pra lá. Tomara que essa bruxa continue, né? Ela não venha nos visitar com esse Amazônia. Continue porque- pro sul e sudeste, tá bom? E eu tenho uma. Vocês nem sabem quem também vai participar desse episódio aqui, que foi nas ruas. Quem, professora? Não, Larissa? não tô acreditando. Ele de novo? É ele. de novo. É ele! É ele. É ele. É um avião? Não. É um... É o gordinho. Gente boa. Ele foi para as ruas de Belém conversar um pouquinho com a população sobre divórcio, quando é que acontece, Eles conhecem alguns casos Se aí. tem baixaria, se não tem. baixaria. Se é barracos de família, se é barraco. direito de família. Porque vocês viram como que a Sandy, né, se divorciou uma elegante. Plena, plena. Porque ele é plena rainha, até né? pra se Mas divorciar. lá né? na Pedreirão, de onde eu venho, eu já vi uma briga lá, professora Carla, que o divórcio é a base de... Lá pelas 884, por ali, o Maitá 884, é muita onda. É muita onda? É muita onda. Então vamos ver lá o que o Caio conversou com a população aí sobre esse assunto e já já a gente volta para discutir um outro brega marcante aí aqui de Belém do Pará. Vamos ver. Solta aí, Magnífica, pode soltar o Caio nas ruas de Belém. Preparado para o segundo episódio do Pode Crer? É isso mesmo, hoje nós viemos aqui para a Feira da 25 para falar daquela música Caprichos do Nelsinho Rodrigues. Já ouviu falar naquela música? A gente já não fala mais de amor. Segura o gordinho. A gente já não se dá mais tão bem. Vem comigo, papai. A gente embora. Me seguinte, né? Agora a gente vai falar com a Rose, aqui da Casa do Pirarucu, da Feira da 25. E eu vou fazer as perguntas simples para ela para ver se ela conhece a música do Nelsinho Rodrigues. Rose, a respeito dessa música Caprichos do Nelsinho Rodrigues, você acha que teria condições de um relacionamento terminar amigavelmente ou só na base do barraco? Ah, depende do chifre, né? Se for chifre, é barraco. Agora, se fosse, como na música, a gente não se fala mais de amor, a gente não é mais como era antes, aí pode conversar e dizer, olha, acabou o amor, mas a amizade continua, né? Rapaz, Se for no pense, chifre, tem que ter barraco. Não tem louco. pense numa mulher gente boa. Olha aí, ó, vai terminar tranquilamente, mas se tiver chifre, barraco é com ela mesmo. Agora nós chegamos na melhor parte, onde o gordinho se faz. Hoje tu vai vir conhecer a melhor caldeirada de Gurijuba aqui no box 27 da Feira da 25 com o seu Ronald. E a respeito da música Caprichos lá, que diz assim, que não se fala mais de amor, que a gente não tá mais bem como antes. O senhor acha que tem como terminar um relacionamento amigavelmente ou só na base do barraco? Não, não amigavelmente. Eu acho, é muito mais prático, muito mais saudável, né? Suzana, hoje tu és casada ou solteira? Eu não sou casada no papel, mas eu tenho uma união estável já há 15 anos. Olha, união estável há 15 anos. Tu sabe qual é a diferença entre casamento e união estável? Eu acredito que seja só papel, né? Você acha que a pessoa ela consegue separar apenas judicialmente, entrando na justiça para separar? Ou ela pode separar extrajudicialmente, cada um vai pro seu lado? Separar cada um pro seu lado. É aquela infidelidade no casamento e aí tu descobriu e queres terminar, acabou e tu acha que não vai rolar um barraco? Aí a história já é outra, né? Aí é bem complicada essa situação É isso que a aí. gente quer saber. Agora nós estamos aqui com a Marcilene na barraca da Marisol, a frutaria aqui na 25. Vem conferir, você é casada ou solteira? Sou união estável. União estável. Essa é a segunda pergunta. Você sabe a diferença entre casamento e união estável? Não, não sei. Não sei. Mas qual a sua opinião em relação assim? O que você acha Assim, que é? eu acho que uma união estável assim, você tem menos compromisso, ou mais, não sei, do que um casamento. Um casamento, né, tu vai na igreja, tu, né, jura perante Deus, ou um padre e tal, né? Você acha que consegue separar amigavelmente ou rola aquele barraco se tiver uma infidelidade? Não, amigavelmente. Não rola mais. Já rolou muito, né? Antigamente. Logo no começo foi muita porrada. Kelvin, a respeito dessa música do Nelsinho Rodrigues. Vamos lá, você é casado ou solteiro? Para no momento eu tô solteiro. Solteiro. Você sabe qual é a diferença entre casamento e união estável?
Sei não, como é. A respeito da assinatura de papel, casar na igreja. E a união estável é aquela pessoa quando tu começa a conviver, já tá morando, quando tu vê, tu já tá junto com a pessoa. Porra, eu nunca casei, velho. Tô a fim de casar. E a respeito da união estável, tu já tiveste alguém que ficou muito tempo contigo, morando junto? Já, só me deu dor de cabeça. Hoje eu não quero mais, não. É mesmo? A respeito dessa união estável que tu já tiveste, tu achas que tu consegue terminar a tua união estável amigavelmente ou só na base do barraco? Olha, dependendo da mulher, né, cara? Tem mulher que aí que só é na base da porrada. É muito... Tu já pegou uma pisa de uma mulher? Quem nunca pegou, né, velho? Só presta assim, velho. O cara apanhando. Tá certo. Pra tu terminar, é apenas judicialmente, entrando na justiça, ou tu consegue cada um pro seu lado, vai embora e eu não quero mais saber? Não, cada um pro seu lado, né, cara? Cada um pro seu lado, entrando num acordozinho. A respeito do barraco, fala mais uma vez. Já apanhou ou não? É que eu já apanhei, velho. Se não apanhar, não vale. Então é doido. Se não apanhar, não é amor. Essa é a opinião do Kelvin aqui na Feira da 25. Tamo junto. Rapaz, então tu começou a entender que o melhor de tudo é a base da conversa. Não tem esse negócio de barraco mais. Fica ligado nos próximos episódios do podcast. Tamo junto. Égua, esse Caio é muita onda. Ei, cara, esse Caio ele é muito divertido. Eu não sei como a gente vai viver sem o Caio aqui, porque ele tá se Ele tá formando, saindo, né? né? Ele tá se formando. Mas ele continua aqui no projeto. Não, mas ele vai ser o né? entrevistador oficial. Nas ruas de Eu Belém. acho que a gente poderia, né, instituir um cargo aí, né? Com certeza, né? Os egressos participando. A Magnífica aqui, né? parece que já deu ok aqui no ponto. Professor, né? Por falar em divórcio aí, né? Que é um assunto que tá em voga, que tá em alta aí, né? O caso aí, né? Que a gente vê nas mídias. A gente tem muitos bregas, né? Muitas músicas paraenses que falam aí, né? Do término de um relacionamento. Como, por exemplo, a música que a gente selecionou aqui para escutar, que é uma música de um cara que é super famoso, tem muita marcante, professor Larissa, Já, que machuca, já estou né? sabendo pelos bastidores O quê? que esse cantor, compositor, bregueiro é muito amigo O nosso convidado, do é? nosso convidado Rafael Pois Aires. olha, Que então história deixa é eu- essa, Rafa? Tem foto. Olha, parece que é verdade, até- Olha, assim, foram além da questão da amizade. Acho que é uma amizade unilateral. É minha, Ah, de mim pra ele. Ele não Assim, sabe. talvez ele não saiba dessa nossa e é seu amizade. amigo. Não sei, de repente agora, né, ele É. esteja assistindo o nosso Olha, podcast. então já nos ajudem aí. Marquem aí, né, o nosso... Nelsinho Rodrigues, Isso, né? exatamente. Ele tem uma música chamada Caprichos, né? Que fala aí. Vamos escutar um pouquinho aí, só um trechinho aí. Vamos botar? Então solta aí um trechinho da música Caprichos. Eu não posso mais concordar com seus caprichos. Me amarrar a um compromisso que não vai levar a nenhum lugar. Ouviram, né? Conhece a música? Conheço, professora Carla? conheço. Conhece a música, pessoal? Professor, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não só conheço, como eu vou trazer uma curiosidade para vocês Ai, meu aqui. Eu Deus. sou um grande fã do Nelsinho Rodrigues. Inclusive, no meu baile de formatura, professor, eu Há uns 30 anos cantei... atrás. Isso aí eu não venho ao caso Ano agora. passado, quando o professor Não Rafael venho Aires ao formou. caso, mas eu tenho como provar que eu cantei com ele no palco. Essa Diz- música. Agora não foi essa música. Eu cantei com ele a música que foi comentada, inclusive, no último podcast, o Rupinol. Não, peraí, que eu vou ter que ver então se a Magnífica tem essa A gente imagem pode aí. soltar a foto aí, gente? Então, Ah, é foto, É uma foto. Ah, não, uma tem foto. foto, Tem provas, foto. É porque a provas. gente mata a cobra e mostra o pau. Vou botar Magnífica. Bote aí então a foto do professor Aires sendo segunda voz do Nelsinho Rodrigues. Não, a primeira voz dele. Ah, mas É, verdade aí. Vocês podem olhar na foto aí que ele, inclusive, tá fazendo um gesto Olha assim, aí, de é mesmo, exaltação. olha. Olha só. Isso aí é verdade. Professora Larissa, É. a senhora sabia que nós temos um professor talentoso? Eu já assim? sabia que ele tinha las manhas, Eu já né? sabia que ele é meu TikTok, que ele dança Sim, aí, né? sim, sempre foi, sempre foi. É. Na verdade, professor, quando a gente é meio desprovido de beleza, a gente tem que ter outras, né, virtudes, outras Tem que ser características, engraçado. outras qualidades engraçadas, saber fazer um TikTok, Cantar. dançar bem e cantar. Cantar é uma delas também, professor. Vamos, eu não vou pedir pro senhor cantar aqui. Não, porque Não, por senão, favor, sei, calma. a plataforma bloqueia aí, né? Não sei. Mas, professor, a música Caprichos do Nelsinho Rodrigues fala assim, vamos lá, Lena. A gente já não fala mais de amor.
A gente já não se dá mais tão bem como antes, tudo mudou. Eu não posso mais concordar com seus caprichos. Professor Larissa, ele tá, acho que, chateado aí, né? Ele tá, Me amarrar a um compromisso. Percebe? Essa hora tu chora. não vai levar a nenhum lugar. Professor Rafael Aires, a música ela fala, né, aparentemente de um relacionamento que não está mais dando certo. Tá indo né? mal das pernas, né? E aí eu lhe pergunto, no Brasil, como são as formas, né, de se romper um casamento? Professor, olá, professora Carla, tudo bem? Né? Continuo Uma casada, responsabilidade gente. muito grande aqui, dar continuidade casada. né, ao nosso podcast aqui, depois da professora Carla ter dado uma aula pra gente, mas de uma maneira bem simplificada, professor, existem duas espécies de divórcio no Brasil, né, que é o divórcio consensual e o divórcio litigioso. Né? Aquele que, consensual é aquele em que as partes, né, chegam a um acordo, né, um consenso, resolvem dissolver essa união, né, encerrar esse vínculo matrimonial de maneira amigável, e o divórcio litigioso é aquele em que as partes, infelizmente, por diversas razões, não conseguem chegar a um consenso e aí precisam buscar a justiça, né, o processo judicial, para que o juiz, através de uma sentença, determine ali o encerramento daquela sociedade conjugal. Inclusive até a música fala, né? Eu tava vendo aqui a letra, que ele fala em um determinado trecho, né? Não vamos brigar. Ou seja, aparentemente ele tentando aí Ele um quer o divórcio. consensual. As partes elas chegam a um consenso, né, ambas, depois de uma conversa, verificam que não tem mais condições de prosseguir. E Talvez aí elas- a Sandy... Ó, já ia falar Sandy Ô, Lucas. Sandy e o Lucas. Não sei se vocês Pelo- perceberam nas fotos que aparecem, né, que inclusive, né, virou meme, né, as Eba. pessoas dizem que, né, que ele foi, ó, a fofoca que rola, né, que ele que pediu o divórcio, ela aceitou, e é até importante a gente fazer um comentário aqui, né, professor, e eu já faço uma pergunta para o senhor, embora não seja um entrevistador. O senhor acha que para o divórcio acontecer, ambas as partes têm que querer aceitar? Não sei, eu sou entrevistado aqui. Porque se Porque você... dizem que não é um direito potestativo. Exatamente, é o que eu ia comentar, professor. A gente, inclusive, aqui no Núcleo de Prática Jurídica da Uniesam+, recebe muitas ações nesse sentido, né? O nosso carro-chefe é o direito de família. A professora Larissa, né, que conduz o Núcleo de Prática comigo, está aqui para falar isso. Né? Inclusive, aproveito a oportunidade para dizer, né, do nosso Núcleo de Prática Jurídica, que presta essa assistência gratuita para a comunidade, né, desde que preenchidos os requisitos. Não sei se tem como colocar aqui o número de telefone do NPJ Do para WhatsApp, agendamento, né? né? Que O a nosso gente faz o WhatsApp. atendimento agendado. E a maior parte da demanda que nós recebemos aqui estão relacionadas ao direito de família. E muitas das vezes, professor, esse divórcio que chega se apresentando como sendo um divórcio litigioso, ou seja, aquele, né, que envolve briga, que envolve Pois é, o senhor confusão, estava dizendo isso, que o divórcio pode ser consensual, consensual ou litigioso. Consensual é quando as partes resolvem de maneira amigável, né, o encerramento desse vínculo. E o litigioso é quando as partes não chegam a um consenso. Muitos desses, professor, eles chegam aqui no Núcleo de Prática Jurídica como sendo litigioso, se apresentam como litigioso. E aí daí a importância também do profissional do direito, ter esse diálogo com as partes, para que elas possam efetivamente buscar o caminho melhor e mais fácil, que é o divórcio consensual, que é esse que é amigável, que inclusive pode ser feito tanto pelo processo judicial como pelo cartório. Inclusive a letra, né, professora? Eu estava aqui lendo a letra, ele fala uma hora aqui, né, de não vamos mais brigar. Ou seja, ele aparentemente aí, professora, tá a fim de um divórcio Consensual. E eu vou lhe dizer, semana passada a gente teve êxito em 2 divórcios aqui. E quando eu digo êxito é porque realmente, às vezes a gente pensa, né, o divórcio é uma coisa negativa e às vezes não. Não tá mais dando certo, mesmo como ele fala aqui, não tá mais dando certo, não quero mais viver juntos. E ok, vamos separar, vamos divorciar. E aí já chegou aqui muitas vezes, foi semana passada, e que o divórcio parecia ser litigioso, mas a gente chamou outra parte, conversamos junto com os alunos, porque isso que é interessante aqui do NPJ, que os alunos conversam junto, fazem um atendimento, e a gente conseguiu, saíram todos aqui já com divórcio consensual, assinado entre as partes, e aí já só para homologar em juízo. Inclusive, professor, eu tenho uma curiosidade, mais uma. A nossa primeira ação judicial aqui do nosso NPJ, inclusive, né, que foi conduzida pelos alunos da primeira turma de Direito da Uniesam+, né, que se formaram aí. Inclusive, eu queria mandar um abraço para todos, né, que me escolheram como professor homenageado. Aproveito essa oportunidade rápida aqui para agradecer. A primeira ação judicial do NPJ foi um divórcio, que, por incrível que pareça, professor, não chegou se apresentando como um divórcio amigável.
Quando o assistido nos procurou, ele procurou querendo fazer o divórcio litigioso, aquele que vai para briga, né, que vai para o judiciário, que precisa de uma sentença judicial. E aí nós convocamos a assistida, né, a outra parte para comparecer ao NPJ, e aí nós tivemos a nossa primeira sessão de conciliação, que foi exitosa. E a nossa primeira sentença, né, que diga-se de passagem, saiu num tempo recorde, né, foi menos de 30 dias entre a data do atendimento e a homologação do divórcio. Nossa, muito Né, rápido. os alunos foram muito diligentes, essa turma, né, a primeira turma de direito realmente deixou seu legado aqui pra gente. E a nossa primeira ação, nossa primeira conciliação e a nossa primeira sentença judicial foi de um divórcio. Legal. Então, aí o senhor também falou num determinado momento que aí o divórcio, quando sendo consensual, pode ser feito extrajudicialmente também. Isso, né? professor, exatamente. O divórcio, quando consensual, pode ser realizado na modalidade extrajudicial. E aí vai uma informação importante para quem está nos assistindo. Existe aquela informação de que o divórcio extrajudicial ele só pode ocorrer quando as partes não têm filhos menores. Né? E a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, em 2021, publicou um provimento autorizando o divórcio extrajudicial mesmo com filhos menores. Aí tem um requisitozinho, né, que é comprovar o ajuizamento da ação que discute esses interesses desses menores, que é guarda, pensão alimentícia, e esse divórcio extrajudicial poderá ser realizado no cartório. Aí no cartório fica só a questão do divórcio em si, de partilha de bens. Isso, a partilha dos bens que vai ser discutida lá no cartório e a própria dissolução da sociedade conjugal, ou seja, o encerramento do vínculo matrimonial entre as partes. Pode ser discutido em cartório, né, cuja vantagem é a celeridade, a rapidez, né, enfim, a simplicidade do procedimento. Ainda existe o Instituto da Separação? Qual é a diferença da separação para o verdade, divórcio? porque eu já. Isso foi até, acho que, alvo de uma emenda, né? Porque antigamente tinha separação, divórcio, uma boa Antigamente, pergunta. quando a gente fez Não, a antigamente, faculdade. quando me contaram. Te contaram. Um amigo me contaram isso contou. antigamente, né? Professor, é o seguinte, sobre a separação judicial, para tentar simplificar a coisa, ela ainda está prevista lá no artigo 1571, como uma forma de solução da sociedade conjugal. Embora, desde a época em que ela era prevista, eu, assim, particularmente, não sei, a professora Carla, que advoga, o senhor também, se já chegou algum cliente procurando para fazer uma separação judicial. Eu nunca tive, tá? A separação judicial, ela tem previsão, mas ela deixou de ser uma exigência com o advento de uma emenda constitucional, e aí a professora Carla está aqui, pode explicar melhor o que é uma emenda constitucional, com o advento da emenda constitucional número 66 de 2010. Ela retirou a exigência da separação prévia para que houvesse ali a dissolução da sociedade conjugal, ou seja, o divórcio. Antes, havia uma previsão de que fosse comprovada a separação judicial por 1 ano ou a separação de fato por 2. Hoje não tem mais essa necessidade de Pode comprovação. divorciar E aí já Pode pula essa divorciar etapa aí. direto. Eu não preciso comprovar a separação de fato e nem preciso ingressar com ação de separação judicial. A jurisprudência já se posicionou nesse sentido, extinguindo aí o Instituto da Separação Judicial, mas, como eu disse, ela ainda tem aquela previsãozinha lá no Código Civil, que eu acho, tá, professor, que vai ser retirada com essa proposta agora, né, de atualização do Código Civil, né, que, né, o Senado montou aí uma comissão de juristas para atualizar o Código Civil, então eu imagino que, por desuso, ela vai ser retirada, né? É importante a gente mencionar que o texto legal do 1571 não foi alterado, é isso que a gente quer, né, deixar claro aqui, ainda não foi alterado, mas a separação judicial, ela deixou de ser uma condição prévia para o divórcio. Ou seja, então, professora Larissa, se o Nelsinho, não Nelsinho Rodrigues, né? O personagem da música aí, dele. se quiser então se divorciar, já pode ir direto. Ele né? já poderia se divorciar. Já poderia se divorciar. Afinal de contas, ele diz aqui na música, né? Que prefere ficar só do que sofrer junto a você. Se já não dá mais, não vamos brigar. Então, Larissa, eu acho que tá tendo sentimento. Eu não sei. Eu acho que essa música, ela magoa muito. Ela magoa. Pessoa que tá Eu ruim, não por posso. exemplo. Quando toca aí no... O Sandy e Lucas. Lucas Lima. Gente, Ouve uma música Sandy, dessa, marido da vai Sandy. sofrer, mesmo que seja consensual. Eu quando toco essa música aí nos bregaços, professora Tu Carla, chora, não chora, professor Rafael? Eu sei. todo sentido aí, né? Enfim. Então, nós conseguimos aqui no NPJ algumas decisões autorizando a concessão liminar do divórcio, daquele divórcio litigioso. Nós temos um caso aqui que foi recebido, que a assistida já está separada de fato há muito tempo.
A outra parte ela não sabe por onde anda, não desconhece o paradeiro, e ela precisa se divorciar. Esse divórcio, por óbvio, não pode ser consensual porque ele não tem como assinar, a gente não sabe onde ele está. E aí imagina ela ter que esperar a demora da tramitação processual para Na poder se divorciar. verdade, esse esposo dela, que agora é ex-marido, ex-cônjuge, ele estava fugitivo, né? Ele sumiu, estava preso. Sumiu. Estava preso, ela achava. Inclusive, ele casou com ela na prisão. E aí, o último paradeiro que ela sabia era a prisão. E aí, depois mandaram, né? O juiz oficiou e não encontraram ele lá. Então, ele Pega estava... muita onda, né, professora? NPJ. Tem E muita aí, história professor, pra nós contar. conseguimos... E assim, é importante a gente mencionar isso porque não é algo unânime. Sim. Nós temos recebido decisões aqui no núcleo de prática, em primeiro grau, de juízes que não estão concedendo Sim. a O juiz não tutela de concedeu. evidência no divórcio. E em uma dessas situações, né, que não foi concedido isso aí de primeiro grau, o nosso primeiro agravo de instrumento no núcleo de prática jurídica foi sobre essa temática, professor. Olha que Contestando essa interessante. decisão. Contestando esta decisão. né? já saiu dessa- Exatamente. Não conseguiu em primeiro grau e conseguiu reverter. E aí a turma, né, veio, olha, professor, tem uma tese, assim, então, olha, a gente trabalha nesse agravo de instrumento, né, que é um recurso utilizado ali para atacar essas decisões. E aí, em sede de segundo grau, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará reformou a decisão do juiz de primeiro grau, concedendo liminarmente o divórcio, né? E aí a gente comemorou aqui no NPJ, professor. Com pizza. Com pizza. E coquinha. A forma já deve ter Tinha chegado, né? A coquinha. informação já deve ter Tinha. chegado na Também coordenação. tem. Tem que ter a coquinha. E aí nós comemoramos com pizza porque realmente foi uma decisão muito bacana e que a gente tem utilizado em outras situações semelhantes aqui no Para núcleo de pedir o prática. divórcio Para liminar. pedir o divórcio liminar. Ou seja, como o divórcio é um direito potestativo, ou seja, basta que uma das partes queiram, não tem por que esperar a demora da tramitação processual para que eu seja divorciado, né? Inclusive, eu lhe perguntei ainda agora, né? Professor, o senhor acha que para casar, né? Para casar ambos tem que querer. Para se divorciar precisa que os dois queiram? Não, basta que um, né, tenha o interesse de se divorciar. E aí eu vou até contar uma história para vocês aqui rapidamente. Tem um amigo. O professor Aires está cheio de Um amigo, Tem um gente. amigo, Um não, amigo. tem um Não amigo. é ele, é um amigo. Tem um amigo que quis fazer uma surpresa para companheira, né? Eu vou marcar o nosso casamento, surpresa, no dia do aniversário de namoro. Ah, Maíra Card e Arthur Aguiar. Foi. Foi um desses assim também. É, Não, mas ela já mas- tá com outro agora. É, um amigo me Ela já disse. casou com outro É. agora. E aí, quando eu fui ao cartório. Afilador. Eu não, perdão. O amigo. Corta, o amigo. O foi ao amigo. cartório. Quando o amigo foi ao cartório, a informação que deram foi essa: olha, para casar, ambos os nubentes têm que vir aqui e agendar o casamento civil. Né? Ou seja, para casar, ambas as partes têm que querer. Mas aí na música, né, se ele estiver insatisfeito com esse relacionamento, né, que não está indo bem, que está indo mal das pernas, e ela vier com aquela história, olha, eu não vou te dar o Dá um divórcio, divórcio, porque as pessoas falam, né, eu não vou te dar o divórcio. Ela não precisa dar o divórcio para ele, porque o divórcio é um direito potestativo, então basta que ele queira se divorciar. Quando um não quer, né, professor Aires? Quando não quer... Dois não... Não ficam mais juntos. Pois é. O que a gente tá falando, né? Professor, eu tenho uma dúvida. Professor Rafael, essa música fala especificamente da dissolução do casamento por meio do divórcio? Não. Ou a será música- que eles podiam... Hoje é muito comum, né? Você tá amigado. A União Sim, Estável é um é instituto verdade. que foi reconhecido há pouco tempo no direito brasileiro. Eu aqui, como especialista no brega, com licença, é verdade. A professora Carla falou uma coisa aqui que é verdade. A música não Quase fala todos estão... que eles são casados. A gente está falando de casamento, mas não necessariamente. E pode ser que seja E aí, uma união estável. Qual seria a diferença, então, entre casamento e união assim, estável? a união estável, né, ela é muito presente no Brasil, né? Ela como uma entidade familiar, ela é muito presente. Por exemplo, meus pais não foram casados. Né? Eu, até então, ainda não casei. meu né? Tá enrolando, né? É, Tá enrolando. minha Tais vida- união estável também. Embora eu seja apaixonado pela minha esposa, isso aí é indiscutível. Mas assim, imaginemos que aí Não fosse não casamento. fosse casado. Como é que exatamente. termina esse relacionamento? Ou pro direito? Essa entidade familiar, né, Depende. chamada união estável, se não foi reconhecida previamente, aí esse reconhecimento, professor, né, professora Carla, professora Larissa, ele pode ser realizado através do cartório, né, por uma escritura pública. Se ele não foi reconhecido previamente, se não existe uma prova de reconhecimento dessa união estável, aí as partes, né, se quiserem discutir aí eventuais bens que foram adquiridos na constância desse relacionamento, né, a pensão de filhos, né, de eventuais filhos que surgiram durante esse relacionamento, aí sim, professor, elas têm que procurar o judiciário, né, para que seja reconhecida.
Existe a possibilidade de fazer consensual? Sim, também. De maneira Aí faz extrajudicial, via através- cartório? faz via cartório. Aí você vai lá no cartório e através de escritura pública você vai lá reconhecer aquele período que esteve junto, né? E reconhecer o dissolução. período em que houve a dissolução Agora dessa sim, união a estável. dica que eu dou pra todo mundo aqui, pro meu amigo. Cara, É mais fácil, parece, né? tudo formalizado. Porque a união estável ela é fruto de uma informalidade, né? Que vai se formando. E aí por isso vem o Instituto da União Estável. Mas o melhor, gente, é deixar tudo escrito, bacana, né? A Deixar professora Carla, que é devidamente muito bem casada habilitado. também, né, professora? Casei com um pacto pré-nupcial muito bem feito por mim. Agora Que imagina. prevê, inclusive, questões relacionadas ao divórcio. Agora, a condição aí, né, para que a gente pudesse caracterizar essa união presente nessa música como uma união estável, é a existência, né, do convívio ali de forma pública, duradoura, né, contínua e com o objetivo de constituir família. Que é o que acontece na maioria das vezes, né? As pessoas vivem, só que nunca se atentaram da necessidade de formalizar. A de- união estável, você faz uma dissolução, então não é um divórcio. Isso, aí você faz a dissolução da união estável. Muitas vezes precisa fazer o reconhecimento dessa união e para depois fazer a A dissolução. confusão, professora, é o termo inicial, quando começou aquela união estável, geralmente é o que dá o conflito. Porque o casamento a gente tem documentalmente Sim. comprovado. Uma certidão de casamento vai dizer quando as partes casaram. Né? Agora, quando começou a minha união estável, às vezes as próprias partes não sabem. Quando passou do namoro para uma união estável. Quando deixou de ser um namoro e passou a ser uma união estável. Então, esse é o problema de se registrar o início. Né? Porque o término, Porque aquela isso aí- mensagem de WhatsApp fica registrada. Acabou o nosso relacionamento. Não vamos brigar. Isso né? daí interfere também na Aí questão manda uma patrimonial. música ainda, né? Manda música uma também para música ser e mais marca, assim. troca Eu tô prevendo o agora. Estado Civil lá no Facebook, né? Nas redes sociais, né? Fulano de tal agora é Isso mesmo. solteiro. Não, eu tô Não, mas prevendo começa a agora colocar um monte de depois do- foto individual já e a pessoa já acha estranha. É assim que a gente sabe. Mas Agora- depois do Pode Crer, eu acho que as pessoas vão começar a mandar essa música do Nelsinho Rodrigues pra terminar os Mas a relacionamentos. conclusão que eu tiro hoje, eu estou sendo enrolada. Eu não tô nem lá nem cá, eu já percebi. É mesmo. É, professora mas Larissa. aí vamos E deixar eu não para posso outro lhe sugerir que dia. a senhora vá marcar esse casamento lá surpresa, porque eu já lhe digo que não Que não pode, vai né? rolar. Este meu amigo me assegurou que não tem como. Gente, legal. Aprendi bastante também aqui em mais esse episódio do Pode Crer. Falamos sobre tombamento, né, do patrimônio histórico, falamos sobre o divórcio, enfim, e sempre embalados aí pelas músicas paraenses aqui, né? Regionais. Regionais, enaltecendo a nossa cultura aqui, que é esse o diferencial do curso de Direito aqui, né, da Uniesa+, que é propiciar aos nossos alunos um aprendizado descontraído, né, das mais diversas formas de ensino, de aprendizagem. Mas Aí. venham participar dos nossos projetos, venham conhecer a instituição, vocês não vão se arrepender. Ou então um advogado que atua no direito de família para fazer os divórcios, né, professor? Exatamente. Estagiário do NPJ. Estagiário do NPJ, antes de ser advogado professor, e já vai estar aqui, né? Atuando Produzindo na as peças, prática. atuando na prática, exatamente. É isso. Então, professores, eu queria agradecer. Professora Carla, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Espero que a senhora venha mais vezes aqui também discutir outros assuntos, né? Direito ambiental, constitucional, né? Seja muito bem-vinda. Gostou do Pode Crer? Gostei, gente, eu tava nervosa, mas foi ótimo. A coquinha dela show. A coquinha. Ó, tô colocando as coquinhas, tudo se acalma. Beba. Professor Aires, muito obrigado também pela sua presença. O senhor aí que é um professor super querido aí, né? Conduz o NPJ também com brilhantismo. Venha mais vezes também aqui. Eu no que Pode agradeço Crer. o convite, viu, professor? E tô aqui à disposição. E vamos lá ver se esse episódio chega no Nelsinho Rodrigues. Aí, Marquem aí, pra né? saber que ele é seu amigo. Né? Marquem aí Arroba o aí, por Nelsinho favor. Rodrigues. Talvez ele não lembre, eu estava com uns quilos a menos, tá? Professor? No dia da formatura, não me reconheça. Mudou Mudei bastante, um pouquinho. Melhorou, que nem o vinho, tá melhorando. Com o tempo, né? E, professora Larissa, muito obrigado. Obrigada, Foi um professor, prazer pelo convite. aqui. Sempre Né? maravilhoso. Boa noite. Boa noite. Professora Larissa, muito obrigado. Eu adorei a sua blusa mais uma vez. Obrigada pela aí, blusa né? também. Tá pronta para ir pro bregaço daqui, né? Claro, senhora sabe disso. a poena que Por me segure. falar nisso, olha, eu quero fazer mais um desafio para você que tá aqui, ó. Se esse vídeo aqui alcançar quantas curtidas? 1.000 visualizações. 1000. 1000. Vamos começar com 1000. A gente vai levar a Magnífica para um bregaço. Essa eu quero Eu vou ver. assistir 500 vezes esse vídeo. Eu vou assistir as outras 500, Eu vou assistir gente. Eu vou 500. compartilhar. Compartilhe então esse vídeo aí, né, com seus amigos. Quem está interessado, né, em fazer direito, vai fazer o vestibular agora, para ele já
entrar no clima aqui. Se atingir 1000 visualizações, nós vamos levar. Vocês também estão convidados, Não, né? eu vou com certeza. Mas eu vou lá, eu com o Caio, né? A gente vai lá levar a Gordinho, gente Magnífica boa. e vou dançar um chamegado com a Magnífica. Mati, A Magnífica tá segura dizendo que essa. vai cortar aqui. Não, Magnífica, faça isso. Magnífica. Já tá as letrinhas já subindo. Então é isso, pessoal. Curta, compartilhe esse vídeo, mande para seus amigos, para suas amigas, para a gente aprender sorrindo aqui e a gente atingir a meta do desafio aí. Tchau, pessoal. Uma boa dia, Simbora. boa tarde, boa noite. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Valeu. Boa noite.